Pois bem, minha gente, eu quero começar hoje, nesse domingão, dando um recado pra vocês, porque, olha, essa semana foi uma semana do cão. Eu já tinha passado por outras crises, eu já tinha visto outros circuit breakers, já tinha visto meu patrimônio se deteriorar bastante por conta de quedas acentuadas, porém, na velocidade que aconteceu essa semana, realmente é algo que foi relativamente novo para mim, mas é claro que por ter passado por outras crises, eu sabia o que eu deveria fazer conforme a minha filosofia de investimento. Só que não foi o que aconteceu com a maioria das pessoas do mercado, apesar de que quem me segue, quem segue outras pessoas que também disseminam conteúdos financeiros sobre bolsa de valores, talvez tenham ficado um pouquinho mais calmas. Porém, uma coisa é você ficar calmo no primeiro circuit breaker, outra coisa é você já ficar um pouquinho receoso no segundo. Quando chegou o terceiro e o quarto circuit breaker, tinha gente que tava se arrancando os cabelos. E tudo isso, cara, eu vou te dizer, foi uma semana cansativa pra mim. Não pelas quedas do mercado, mas por tentar realmente acalmar todas essas pessoas que estavam desesperadas, que estavam odiando a gente, Deus e o mundo, como se nós fôssemos os culpados de um coronavírus, ou se a gente fosse o culpado de uma crise do petróleo, por tudo que aconteceu na Bolsa de Valores. Nosso papel aqui é tentar ensinar da melhor maneira possível e tentar acalmar nas horas que tiver que acalmar, mesmo que seja fazendo alguns memes, como foi o que eu acabei fazendo lá no meu Instagram, né? Teve um seguidor que ele pegou e escreveu assim: poxa, eu acho que o mal da crise de 2008 era porque na época não tinha meme. E eu acho que ele tem total razão, porque muitas vezes os memes, eles acabam diminuindo talvez a sofrência da galera, porque aí a gente começa a dar risada do que tá acontecendo e a coisa fica um pouquinho mais leve e mais fácil de passar por esses períodos turbulentos. De qualquer maneira, eu estou cansada, gente. Hoje é quinta-feira, mas eu tô gravando hoje porque eu tô indo viajar e tenho que soltar esse vídeo no domingo. Mas já tô como se tivesse passado o mês inteiro. E, gente, nós passamos metade do mês agora com crise de IRB, crise do petróleo, com coronavírus, com os primeiros casos aqui no Brasil, com disseminação da doença, com muita notícia que vai, muita notícia que vem, e fake news que vai, e fake news que vem. E tudo isso, toda essa ânsia da gente tentar consumir todas essas informações e, ao mesmo tempo, tentar passar uma certa tranquilidade para vocês, para quem te segue, para dizer que, olha, toda crise ela tem um início, um meio e um fim. Tudo isso gera uma certa fadiga, mas tá tudo bem. Eu estou feliz vendo que talvez parte desse nosso trabalho de mostrar pra galera que, ó, calma, pensa no longo prazo. Se você não comprava antes porque dizia que a bolsa tava cara, agora você não pode reclamar, né? Pelo amor de Deus. Não quer dizer que você tem que sair comprando, vendendo a sogra, a geladeira, tudo que nem um louco, porque a gente não sabe a hora que vai parar. Mas eu sigo naquela estratégia. Se você tem a sua carteira, você tem que rebalancear ela, segue fazendo seus aportes normalmente, aproveita que você vai acabar comprando com o mesmo dinheiro antes mais ações de boas empresas que você queria e segue o baile, tá, gente? Toda crise tem um início, um meio e um fim. E aí, beleza, gente? Continuo, como vocês podem ver, tentando acalmar quem talvez ainda não se acalmou. Tento passar um pouquinho esse lado pra vocês. Eu tento sentir um pouco de empatia também. Nem todo mundo nasce sabendo, então é normal que nessas primeiras crises, primeiros eventos como o Circuit Breaker, esse primeiro batismo de muita gente seja um pouquinho mais aflito. Tanto que eu abri live essa semana pra tentar, né, acalmar o Paranauê todo. Se resolveu, não sei, espero que sim, mas eu vi muitos comentários positivos de pessoas que realmente estão sabendo lidar com este momento. Se você tem um relato que você queira dar, escreva aqui nos comentários. Se não, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e me acompanhe até o final do vídeo, porque agora sim a gente vai falar um pouquinho sobre Porto Seguro, minha gente. Porto Seguro, ela acabou sendo uma das ações mais pedidas por vocês nos últimos dias, porque eu falei do rolo de IRB, depois eu falei de BB Seguridade, aí vocês falaram, Bea, segue com empresas desse setor que talvez fique até mais fácil da gente acompanhar essa linha de raciocínio e fazer um comparativo entre essas empresas também. Quando a gente fala de empresas de seguro, apesar de quase todas elas oferecerem os mesmos serviços, algumas elas estão mais focadas em alguns setores do que outras. Quando a gente fala de Banco do Brasil, a gente sabe que ele ganha muito dinheiro com a corretagem de seguros que são vendidos principalmente nas agências de Banco do Brasil. Quando a gente fala de Sul América, a gente sabe que ela é muito forte nos seguros de saúde, né, de planos de saúde, seguros odontológicos. E quando a gente fala de Porto Seguro é a quarta maior seguradora do país, existe desde 1945, que foi lá o início da história dela lá em São Paulo, e ela é líder no segmento de
auto e também de residência. Quando a gente fala de market share, que é a fatia do mercado que ela detém, quando a gente fala dos seguros para automóveis, em torno de 27,2% dos automóveis que são segurados no Brasil inteiro tem seguro da Porto Seguro. Mas é claro que dentro da Porto Seguro ela nem sempre foi assim como ela é hoje. Uma vez ela não tinha a Azul, por exemplo, que entrou com toda essa parte de seguro auto lá em 2003. Em 2009 a Porto Seguro acabou se unificando as suas operações com o Itaú na parte de seguro auto e residencial também, e aí ela é o que é hoje, mas ao longo do tempo ela foi tendo essas alterações e essas complementações que tornaram o que ela é hoje e que faz com que ela seja assim uma das maiores seguradoras do Brasil, principalmente no segmento auto e no segmento residencial, como eu falei para vocês. Eu também já falei para vocês em outros vídeos sobre empresas desse setor, que ele é um setor que eu gosto bastante, tá, gente? Por quê? Quando a gente fala de seguradoras, elas primeiro recebem, né, o prêmio, né, ou seja, o valor do seguro que você fez, para depois, em algum eventual momento, ter que arcar com algum sinistro. Então, vamos supor que você fez o seu seguro e dali 5 anos só você, sei lá, bateu o carro ou precisou acionar o seguro. Então, todo esse dinheiro que ela recebeu durante todo esse tempo, ela vai mantendo em caixa em aplicações financeiras para depois ir lá e te dar essa grana, né, ou pagar esse prêmio para você, essa sinistralidade. Então, o que acontece? A taxa de sinistralidade, que é esse custo que ela tem em relação ao prêmio, hoje está em torno de 53%. Houve um aumento em relação aos anos anteriores e tudo isso foi por conta dos seguros altos, que teve um crescimento nessa sinistralidade, mas ainda assim eles consideram que 53% está bem dentro da normalidade. Então beleza, a gente viu que Porto Seguro ganha muito dinheiro com esses seguros voltados para carros e para autos, mas ela também ganha dinheiro, gente, com as aplicações financeiras, porque como eu falei para vocês, o dinheiro que você coloca lá, que você paga do seu seguro, ele tem que ficar em algum lugar e não vai ficar parado. E quando a gente fala do quarto trimestre de 2019, a Porto Seguro conseguiu rentabilizar todo esse caixa dela aí, que era de quase 14 bilhões, em mais de 191% do CDI. É claro que nem sempre ela consegue rentabilizar tudo isso. Quando a gente olha a média dos últimos anos, fica algo sempre em torno de 112, 120% do CDI. Porém, com a queda na taxa de juros, e inclusive o Banco do Brasil também se beneficiou por esse fator da marcação a mercado, elas conseguiram também entregar um resultado positivo nessa questão da rentabilidade das suas aplicações. O que acontece, gente? Eu tava falando para vocês antes sobre o business de Porto Seguro, né? Então, eu falei que ela é líder nesse mercado alto. O que acontece? Ela tem hoje um market share de 27,2%, ou seja, todos os seguros do Brasil que são feitos, 27,2% são feitos pela Porto Seguro. Só que esse foi um dado que sofreu um pouquinho nos últimos meses. Quando a gente olha o terceiro trimestre de 2019 em comparação com o quarto, teve uma leve queda, porque no terceiro tri era de 27,8%. Ainda assim, é uma mudança bem pequenininha, mas ainda assim a Porto Seguro ela tá sempre atenta a isso. Tanto que muitas vezes quando a gente fala das margens das seguradoras, elas não são margens muito altas, tá? Quando a gente fala de Porto Seguro é em torno de 7%. E isso acontece porque quando a gente fala de seguros, é basicamente quando a gente fala, como a gente fala de passagem de avião. Preciso ir para São Paulo. Eu pesquiso lá o destino, né, todo o trajeto que eu quero e eu escolho qual é o mais barato. Quando a gente fala de seguros, é basicamente a mesma coisa. É muito difícil uma pessoa falar, não, eu quero fechar com X corretora ou X seguradora, porque para mim ela é a que presta o melhor serviço. Não, gente, não, dificilmente é assim que funciona. A grosso modo, basicamente preciso de seguro do carro, coto lá, sei lá, com 5, 6 seguradoras, a mais barata é que eu vou escolher. Então as margens, elas não são tão altas, mas ainda assim, isso retorna em um bom lucro para essas empresas, justamente porque elas não têm dívidas consideráveis. Na verdade, elas geram muito mais caixa e parte desse caixa fica lá rentabilizando, né, aquele CDI. Claro que não somente CDI. Eu até quero colocar para vocês aqui na tela qual foi a composição da carteira
de Porto Seguro nesse quarto trimestre de 2019. A gente pode ver que tem bastante coisa aí em IPCA e também pós-fixado. Tudo isso resultou, então, nesse resultado de 191% do CDI. Ainda falando de lucro, né, porque já que eu já puxei alguns números, o lucro de Porto Seguro teve uma queda também em relação ao mesmo período, né, do ano de 2018. Foi uma queda de 4,2%, entregando um lucro líquido de aproximadamente 371 milhões de reais, fazendo com que no ano esse lucro líquido fechasse acima de 1,3 bilhões de reais. E aí teve uma pequena queda, mas ainda assim é algo bem, enfim, é uma diferença muito pequenininha, só que o que o pessoal notou? Que, poxa, mas a receita tinha aumentado bastante. O porquê será que talvez o lucro líquido diminuiu? Sim, a receita aumentou bastante porque a Porto Seguro, ela acabou vendendo mais seguro a preços até um pouquinho menores para tentar se tornar um pouquinho mais competitiva, mas como eu falei para vocês, a sinistralidade dela também aumentou um pouco. Agora, quando a gente fala das despesas operacionais, Porto Seguro conseguiu diminuir em 1 ponto percentual as suas despesas operacionais. E tudo isso porque ela está tentando olhar para todos os seus processos e entender como ela pode otimizar tudo isso. Tanto que 91% do CAPEX dela foi para investir realmente em ferramentas tecnológicas, em novos processos, para tentar agilizar toda a estrutura que ela tem hoje e também diminuir custos. CAPEX, só para quem não sabe, é aquela grana basicamente que a empresa investe nela mesma, investe em algumas coisas para tentar fazer algumas melhorias, tá? E aí, beleza, 91% acabou sendo para essa parte aí de tecnologia, de processos, o que é sim um ponto positivo, o que pode lá na frente e que também já está começando a refletir agora nessa diminuição das despesas operacionais. E sem sair dos números, gente, eu sei que tem alguns indicadores que eu sempre gosto de trazer para vocês e que a gente começa a entender se isso é bom ou se isso é ruim. Como a questão do ROI, do Dividend Yield, margem líquida eu já trouxe para vocês, né? Essa margem líquida aí de 7% ao ano, mas existem alguns pontos bem importantes, tá? Quando a gente fala do ROI, está em torno aí de 16%, o que a gente considera algo positivo. Acima de 10, a gente já gosta de ver esse número, acima de 20 seria melhor ainda, mas 16% tá super de acordo, é algo bom, reduziu um pouquinho em relação ao ano anterior, mas o próprio presidente da companhia, ele já disse, 2018 foi um ano fenomenal, então não é tão fácil assim você bater um ano como 2018, ainda assim os resultados eles foram bem regulares, não foi tão ruim assim, não teve coisas tão boas assim também, foi algo acho que bem dentro de linha, sem surpresas nenhuma. Quando a gente fala do Dividend Yield, empresas desse setor de seguros costumam pagar sim bons dividendos, e quando a gente fala de Porto Seguro, em relação ao valor de cotação dela atual e também sobre o último dividendo que ela pagou, esse dividend yield está em torno de 4%. Só que eu sempre gosto de olhar pelo menos aí os últimos 5 anos para entender se a empresa ela é consistente, qual é a média de dividend yield que ela está pagando, para a gente entender realmente se ela cabe naquela nossa categoria de boas pagadoras de dividendos ou não. E quando a gente fala então dessa média dos últimos 5 anos para Porto Seguro, o seu dividend yield ficou acima de 5%, ficou em 5,1%, o que eu considero sim positivo, porque quando a gente busca empresas que paguem bons dividendos, o mínimo que a gente quer é ver algo acima da nossa Selic, em que inclusive falando em Selic, a gente está aí em 4,25, mas tem muita gente aí que já está esperando algum corte nessa taxa de juros, fazendo com que caia para 3,75. Aguardemos, meu povo, para ver exatamente o que vai acontecer. Agora, a gente falando um pouquinho sobre os indicadores de preço, como o PL e o PVPA, bom, depois de todos esses circuit breakers, depois de toda essa queda na bolsa de valores, é claro que a gente começa a encontrar empresas com talvez alguns indicadores mais razoáveis ou que apresentem que as empresas inclusive estão ficando um pouquinho mais baratas do que pelo menos aquele nosso topo histórico de quase 120 mil pontos de Bovespa. Quando a gente fala de Porto Seguro, o seu PL está sendo negociado em 12 vezes, ou seja, se você investe o dinheirinho em Porto Seguro, é provável que em aproximadamente 12 anos você tenha o retorno dos seus investimentos, que é basicamente isso que o preço pelo lucro indica pra gente. Quando a gente fala do PVPA,
a gente encontra um valor de aproximadamente 2 vezes, ou seja, está sendo negociada 2 vezes o seu valor patrimonial. O que a gente tem que considerar que, em comparação a esses indicadores que estavam sendo negociados há 1, 2, 3 meses atrás, sim, teve bastante queda. Então, se o problema antes era preço, agora não tem tanta desculpa. Uma coisa que é importante a gente realmente entender sobre esse negócio de seguros é que não tem só prós, também tem os contras. Como eu falei para vocês, existe aquela briga de preços que muitas vezes vão comendo cada vez as margens dos seguros que essas empresas vão fazendo, mas ainda assim elas hoje conseguem contornar de outras maneiras. É importante também que a gente sempre esteja de olho na gestão da empresa. Quando a gente fala de Porto Seguro, ela está listada no mais alto nível de governança corporativa, ela está no novo mercado, o que, claro, não isenta você de tentar entender aí quem faz parte da diretoria, qual é o histórico. Muitas vezes, alguns desses CEOs que estão à frente das empresas, inclusive esses dias eu dei essa dica para os meus alunos do SA da Riqueza, muitas vezes eles estão, por exemplo, no LinkedIn. Então, muitas vezes você consegue entrar lá no LinkedIn, digitar o nome da pessoa e você vai conseguir um histórico para saber onde ela já trabalhou, quantos anos ela ficou. Então, é importante você conhecer um pouquinho melhor. Dá um Google, olha no LinkedIn, porque em casos como, por exemplo, da IB, a gente viu que não adianta apenas estar no novo mercado. É preciso você entender quem está à frente daquele negócio e entender há quanto tempo que está, se as decisões que têm sido tomadas são positivas. Por isso que esses vídeos de domingo, apesar de eles ficarem às vezes um pouquinho mais longos, porque tem muita informação para passar, ainda assim não é o suficiente para você se basear para comprar ou vender uma ação. Eu sempre indico que você entre no site de RI das empresas, dê uma olhada em todos os relatórios que a gente deixa aqui embaixo também na descrição, para realmente pesquisar. Se você se interessou por essa empresa que eu falei, calma, vai estudar um pouquinho melhor, tenta inclusive pegar a opinião de quem não investe para você entender se o que aquela pessoa tá falando faz sentido para você ou não. Muitas vezes a gente romantiza muito a situação e só olha o lado positivo e esquece de olhar que toda empresa vai ter algum contra, beleza, minha gente? Dito tudo isso, feito todo esse filme de domingo, eu espero que essa semana a gente tenha uma semana um pouquinho mais tranquila. Mas se não tivermos, tudo bem, estou aqui, continuaremos com a nossa programação normal. Qualquer evento mais extraordinário, talvez eu possa trazer alguma live aqui também. E aí, se você chegou até aqui, chegou até o final desse vídeo, desse longa-metragem, deixa o seu like, que é muito importante para mim, se inscreva no canal e clica no sininho que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Um beijo no coração, minha gente, e façam excelentes investimentos essa semana.